Seja muito bem-vindo ao podcast Diálogos APANVET, da Academia Paulista de Medicina Veterinária. É um podcast que conecta mentes brilhantes e ideias inovadoras. Hoje temos uma convidada especialíssima, uma mulher que revolucionou a homeopatia no Brasil, a homeopatia veterinária no Brasil e no mundo. Ela foi pioneira na introdução da homeopatia veterinária em diversas espécies animais e fundou o primeiro laboratório homeopático veterinário no país. É uma trajetória de inovação, empreendedorismo e muita dedicação. É com grande prazer que hoje convidamos a doutora Maria do Carmo Arenales, fundadora da Arenales Homeopatia Animal, pesquisadora e referência absoluta no uso da homeopatia na medicina veterinária. Maria de Carmo, por favor, as suas considerações iniciais. Bom, agradeço muito por estar aqui, tendo essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho, a minha profissão, a minha luta de vida e poder esclarecer para os colegas o que é realmente o meu trabalho. E principalmente, toda a demanda que eu empreendi e continuo empreendendo, porque tem ainda muita briga pela frente, porque o trabalho não está todo realizado, lamentavelmente. Se constrói fazendo, não é? Sim, é como uma fazenda, fazendo. Bem, Maria do Carmo, sua história é incrível, porque você tem uma formação multidisciplinar impressionante, passando por ciências biológicas, medicina veterinária, engenharia agrícola, agronômica e psicologia junguiana. Como foi este percurso? O que despertou em você o interesse pela homeopatia em um momento em que isso ainda era algo tão pouco explorado na veterinária? Era realmente assim incipiente. Havia na Europa alguma coisa muito incipiente. Aqui no Brasil, o que acontece? Quando eu terminei naquela época, era o colegial, eu não tinha como sair da minha cidade, Presidente Prudente, para fazer veterinária. Eram poucas escolas de veterinária. E aí eu fiquei fazendo ciências biológicas em Presidente Prudente mesmo, para poder me preparar para fazer a medicina veterinária. Então, foi por isso esse curso que eu elegi, e realmente me abriu muitas portas, e até hoje, apesar de eu não assinar nenhuma responsabilidade técnica como bióloga, mas até hoje eu utilizo muito. Todo conhecimento a gente sempre utiliza. Depois, quando eu passei na veterinária, que foi em 80, então eu tenho 45 anos de formada. Quando eu... Não, desculpa, 80 não, eu me formei em 80, desculpa. Eu me formei em 80, né? Então já era o meu segundo curso universitário. Eu não sou mestre, eu não sou doutora, aí seria meu segundo curso universitário. Quando eu me formei em 80, eu me formei muito não satisfeita com os resultados da alopatia. E vou te falar uma coisa, o porquê. Porque havia resistência em cima dos resultados, eu estou falando de 1980, e resíduos. Porque eu sou uma veterinária de campo, eu convivia com todas as espécies animais, convivia com todos os tipos de produtores, e eu creio que um veterinário ele tem que ter essa experiência de ter convívio
com todas as espécies animais. Ele não pode ter convívio com só uma espécie, ou só o cão, só o gato, só os aves ornamentais em gaiola, só o seu peixinho de aquário. Você tem que conviver com tudo, para você depois trilhar o seu caminho, poder eleger qual é o seu caminho. Bom, e aí eu me formei inconformada e fui procurar novos caminhos. E nessa busca eu encontrei a homeopatia. E me encontrei dentro da homeopatia. Ela me satisfez porque haviam resultados maravilhosos. E primeiro iniciei com o cão e o gato, e eu, como biólogo, comecei a fazer muitas experiências do cão e o gato. Comecei também, o pessoal do campo, né, começou a me pedir também, porque havia muita mastite, para eu ajudá-los com a questão das infecções de glândula mamária, muito carrapato. Eu já estava trabalhando com carrapato no cão, aí o cachorro no carrapato no bovino. Inicialmente foi no leite, depois foi para o corte, aí questão de verminose e mosca, aí começou a questão da mosca do chifre sendo introduzida no Brasil, e enfim, aí foi só crescendo, os endoectoparasitoses, e que são as portas de entrada, né? Com licença, doutora, eu queria queria lhe perguntar como foi esse processo. Você já começou a desenvolver, mas eu queria saber antes como é que chegou a formar um laboratório Arenales Homeopatia Animal. Foi em 2 dias. Em 2 dias, imagina. Eu fiquei quase 18 anos, mais de 17 anos, quase 18 anos, indo ao Ministério da Agricultura, pedindo informações, solicitando, ali em Porta de Barrocão, mandando processos para Brasília, para São Paulo, para Brasília. Ficavam sem respostas, ou eles nem indeferiam. Ficavam sem respostas e eu mandava papéis e papéis, naquela época era tudo por papel, e papéis, e simplesmente não indeferiam. E foram quase 18 anos nisso, até que eu abri o laboratório em Presidente Prudente, que a prefeitura me cedeu um terreno, eu construí, abri o laboratório e inaugurei em janeiro do ano 2000, então tem 25 anos. Aí, se a gente fizer uma continha básica, 17, não vou pôr nem os meses, vou pôr só a conta redonda, mais 25 já fechados, são 42 anos, eu tenho 45 de formada. Então, essa luta de 17 e mais os 25 que eu estou nessa estrada. Aí você, doutor Alexandre, vai me perguntar, então já está tudo pronto, construído, pavimentado? Não. Nós não temos uma instrução normativa que tenham todos os medicamentos de uso veterinário homeopáticos 100% regulamentado. O Ministério nos dá licença para trabalhar, mas é tudo provisório, tudo. Os documentos estão prontos no Ministério. Que eu saiba, a última vez que eu fiz consulta, o jurídico está analisando, porque a sociedade civil ajudou a construir esses documentos, civil, mas assim, especialistas, ajudou a construir esses documentos e está sendo analisado. Os técnicos do Ministério também analisaram, e aí está lá, parado, que nem água de poço, parado. E assim caminha a humanidade brasileira. Mas
o mais importante, o que importa é a aprovação do mercado. E parece que você foi muito bem sucedido na abordagem da terapia homeopática em bovinos, em cães, em peixes, enfim, todos os animais, vamos dizer, usados e criados pelo homem. Sim, eu trabalho com todos os pets. Pets a gente tem hoje o cão, o gato, as aves ornamentais, os peixes ornamentais. O equino hoje se tornou um pet. Você não precisa trazer ele para dentro de casa e dormir na tua cama, mas você pode tê-lo, né? Você não precisa fica em alguma cocheira, em algum lugar, mas você tem o teu cavalo, né? Se tornou um pet também. Aliás, pode ser um animal de trabalho, mas pode ser um pet. E você tem todos os animais de produção. Então, eu trabalho com todos os animais de produção. Pode ser desde o peixe, que é um grande mercado para nós aqui no Brasil, como também bovino de carne, de leite, aves, postura, corte, suínos, pequenos ruminantes, enfim, todos os animais de produção a gente trabalha. Doutora, como é que poderia nos explicar qual foi a vantagem que a homeopatia trouxe à pecuária? Então, qual a grande vantagem? Hoje existe uma perseguição muito grande em cima do pecuarista com a questão de resíduos, e o medicamento homeopático ele é dinamizado, ele passa por diversas diluições e sucções. Ele não é um medicamento químico, ele é um medicamento físico. Nós somos muito mais modernos, nós somos lá de Albert Einstein, porque ele é um medicamento físico, energético. Então, não existe dentro de um frasco homeopático, de um pacote ou de um saco, quando é para grandes animais, não existe ali dentro matéria, só o insumo, claro, onde ele está fixado. Mas aí é uma sacarose, algo inerte, um insumo inerte. Você tem ali a energia do medicamento. Então, a questão de resíduos e a questão desse medicamento causar uma resistência. Parece que eu voltei para a conversa de 1980, quando eu me formei. Então, a gente fala e volta para a mesma conversa. E também agora, todos os países, né, a globalização, isso começou... isso não começou agora, começou quando o homem começa a se mover. Esse é o processo da globalização. Então, todos nós integrados, o que acontece? A gente, um depende do outro. E se pesquisa muito o que o outro faz, o que o outro manda para outro país. E aí, resíduos é muito importante. Quantas cargas nossas voltaram? Por quê? Estou falando de carnes, né? Principalmente. Por quê? Por questões de resíduos. E quando chega aqui no Brasil, essas carnes não são sequestradas, voltam para o mercado brasileiro, porque tem um valor muito grande. É mesmo do reino vegetal. Você nunca vê ser uma carga ser destruída. Vai para a raça. Você acabou de mencionar a palavra vegetal. Existe algum tratamento homeopático para vegetal? Existe. Desculpe se a minha pergunta está esdrúxula. Existe. Os vegetais respondem em décimos de segundo, a gente pode mensurar, avaliando a respiração dos vegetais.
Existe. Existem métodos científicos para a gente mensurar, existem técnicas, existem muitos trabalhos científicos. Desde a época hahnemanniana existem trabalhos científicos a respeito disso. O que acontece? Eu trabalhei muito nessa área, mas até hoje o Ministério, eu tenho também vários documentos que estão lá em Brasília, parados, porque nem indeferem para me devolver e nem passa para frente para serem avaliados. Estão lá parados. O que acontece? Dentro da instrução normativa dos orgânicos, é permitido tratamento com produtos homeopáticos, mas não existe uma legislação. Homeopáticos de animais e vegetais. Então tá muito bom. Na parte, eu consigo entender realmente o interesse na parte de bovinos, enfim, animais de produção, sobre os resíduos de inseticidas que são usados, e principalmente em grande quantidade, principalmente por causa da resistência. E a homeopatia não provoca resistência, não desperta a resistência nos parasitas. Eles não possuem os parasitas endecto, eles não conseguem ter a possibilidade de perceber e disparar um mecanismo de resistência, porque é tão sutil o medicamento homeopático, o produto homeopático, que ele não consegue disparar um start de resistência, como é na alopatia. Por ser dinamizado, eles não conseguiram disparar esse mecanismo. Isso que eu utilizo. Se eu te falei que eu estou nessa luta há 42 anos, é porque antes de eu ir para balcão do Ministério da Agricultura, que sem figura de linguagem, era balcão mesmo, na 13 de maio, eu já estava fazendo, com os meus próprios animais e da família, tratamentos de carrapatos e verminose, tudo fazendo testes. Então, realmente, eles não conseguem disparar esse start. Infelizmente, o progresso e o aumento de consumo de medicamento homeopático depende de uma legislação arcaica. E não vejo tão cedo alguma... Eu, pessoalmente, não vejo uma resolução muito rápida, porque, inclusive na medicina humana, existe uma certa resistência à homeopatia. Você fala com os médicos alopatas, eles falam: não, mas não existe estudo duplo cego. E aí... Lê do engano, porque existe. E a veterinária é o maior sucesso em provar isso, porque a gente pode usar muitas espécies animais sem ferir a ética. Podemos fazer duplo cego, podemos fazer N alto, podemos repetir várias vezes o mesmo trabalho. Existem muitos trabalhos dentro da homeopatia na veterinária. Então, desconhecimento dessa pessoa, ela nem deveria falar assim. Ela deveria buscar conhecimento e depois falar. Porque quando me pergunto sobre algum assunto que eu não domino, eu me calo. Eu vou buscar a fonte. Se eu não quero gastar tempo conhecendo aquela fonte, porque o assunto é tão profundo, então eu falo: olha, realmente eu não domino o assunto. Vamos chamar quem domine o assunto. Como é que a recepção
da homeopatia no na comunidade acadêmica veterinária? Com relação aos médicos veterinários alopatas, eles pensam como os médicos humanos alopatas. Existe uma pressão muito grande da química, da indústria química, dos medicamentos químicos, para vender agora. Porque a indústria química sabe que tem muitas moléculas que vão ser proibidas, prescritas em pouco tempo. Quem trabalha com a indústria de medicamentos sabe disso, e eu tenho contato com os meus pares e sei exatamente o que se passa. Então, eles mesmos dizem, nós temos que vender já, vender agora. Então, eles simplesmente colocam isso no mercado e seduzem o veterinário. E é mais fácil seduzir lá dentro da faculdade, seduzir o jovem. E outro problema muito grande é que nós não temos, por rotina, dentro de todas as universidades, uma cadeira oficial da homeopatia na veterinária e da medicina também. Deveria haver. Isso seria muito bom. Existem pouquíssimas, olha, talvez caiba aqui na minha mão quantas faculdades de veterinária têm o curso, às vezes não é de homeopatia na grade, às vezes não é nem o curso regular, é um curso seletivo. Mas eu tenho percebido, principalmente na clínica PET, um aumento do uso de produtos homeopáticos. Desespero. Porque já foram em muitos médicos veterinários, já tentaram muita coisa, já gastaram, se desgastaram. E aí, por desespero, acabam nos procurando. É uma pena, porque eu adoraria pegar os bebezinhos, né? Os animaizinhos novos, quando são adotados. Amaria. Mas a gente aceita o que vem. Como consegue, quer dizer, todo comércio tem a sua parte de marketing. Como você consegue chegar ao clínico e oferecer os produtos do laboratório? Olha, marketing é muito caro, muito caro. A gente não tem essas margens todas. Outro tema que eu não falei sobre o pecuarista, né, que a gente estava falando, é a questão econômica. O lucro não é só a questão da resistência de resíduos. O lucro, a produtividade aumenta muito no campo, em todas as categorias de animais de produção. E no PET, o que acontece? Quem tem criatórios aumenta muito também. Criatórios de aves ornamentais, peixes ornamentais, nossa, é uma loucura o que aumenta, porque reduz mortalidade, aumenta a fertilidade, sobrevida dos nascidos. Então, o que acontece? Eles nos procuram nesse desespero. A gente vive muito do boca a boca. A gente tem um grupo de funcionários que vão, né, colaboradores que vão, tem uma rede de distribuição, mas é insignificante perto desse continente que é o Brasil. E aí vai muito realmente no boca a boca. Mas a indústria, ela é forte ali na raiz do veterinário. Tá sendo eu faço o meu trabalho. Uma aula, conversar com você e ver a abrangência da homeopatia, inclusive no melhoramento da produtividade. Como é que você vê o futuro daqui para frente? Olha, eu vejo com otimismo, porque é da minha natureza ser otimista. Eu não sei ser
uma pessoa triste, eu não ser uma pessoa negativa. Meu ser é o otimismo. Então, eu acredito que nós vamos melhorar a nossa performance dentro da medicina veterinária. Vai haver um outro ganho, um outro patamar, porque está havendo uma pressão muito grande em cima de resíduos e resistência. Você usa certos tipos de produtos para controlar endecto, vai para o solo. E aí deixa resíduo, acaba depois do solo, vai para a água. Na água, tudo multiplica. Não é como na agronomia, que vai à deriva. Bom, antes ia, né? Aqueles banhos, ia tudo à deriva. Mas caiu na água, é um horror. É um horror. E hoje tudo vai para a água. Tudo. Está tudo aqui, ó. Eu nem sei o que eu estou bebendo. Basta ir em qualquer fazenda para ver que o pulverizador que foi usado para banhar os animais é lavado dentro do riacho. Pois é. Hoje não está muito usado esse pulverizador, hoje é tudo puron, injetável, mas o animal, ele acaba de alguma forma expelindo. Acaba. Existe alguma eliminação. Tá certo. E a natureza não perdoa, a natureza condena. E mostra, ela aflora. Então, quando a gente vai para o campo, por isso que eu fiz agronomia, para fazer cada vez mais homeopatia. E fiz também, eu fiz a psicologia junguiana, mas eu fiz também a fitoterapia, tudo para me dedicar mais à homeopatia. Tá certo. Antes de terminarmos, doutora, as pessoas podem acompanhar seu trabalho, saber mais sobre os produtos Arenales, continuar aprendendo com você. Me dê aqui uns endereços, uns e-mails, uns links, onde eles possam consultar. Eu posso passar nossas redes sociais e ficar na tela. Exatamente. Vou passar, porque tem o site, que o site é arenales.com.br, mas as pessoas gostam, porque são vários, né? Que são os mais modernos, e aí as pessoas podem eleger, tá? Vamos pôr assim na tela, uma tarja, porque o pessoal gosta mais assim. Aí vamos pôr, se puder, um telefone de contato, né, um WhatsApp, essas coisas aí, que a moçada gosta. De fato. Muito, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a invitação. Mas eu quero deixar o microfone aberto para suas considerações finais. A homeopatia, ela tem que ser muito bem estudada, elaborada, preparada, medicada, até chegar na boca desse animal, porque quando ela adentra esse ser vivo, ela não sabe se é um peixe, se é um boi, se é um cavalo, se é um porco, se é uma galinha. Ela não sabe se é um pequeno ruminante, se é um cachorro, um gato, uma ave ornamental. Ela simplesmente faz o seu trabalho de homeostasia e leva esse organismo à sua saúde. Se me der agora só mais 30 segundos para falar qual o mecanismo de ação da homeopatia, ela tem 2 mecanismos. Restabelecer a saúde através da imunidade, tanto humoral como da imunidade celular. Então, quem vai trabalhar somos o nosso organismo, o organismo do ser vivo,
que recebeu o medicamento. A homeopatia não sabe qual é o ser vivo. É um ser vivo que começa a se regenerar e põe o seu sistema imunológico para trabalhar. E a gente tem trabalhos científicos que mostram, tanto em corte histológico, como também da imunologia, essa restauração. Muito bem. Doutora, se nós tivermos, quem sabe, muitas perguntas ao nosso site, vamos voltar à senhora para falar especificamente sobre um ou outro tema. Agradeço. Agradeço muitíssimo a sua vinda. Presidente Prudente é longe, mas obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço.